Senhor Henrique, eu ajudo-o naquilo que a senhora não consegue fazer. O que quer em troca? Quero ser tratada um pouco melhor e não quero sentir-me sozinha. Essas foram as palavras que saíram da minha boca naquela noite. Foi uma proposta honesta que eu, aos 52 anos, fiz ao Senhor Henrique, de 68 anos. O meu nome é Sofia, tenho 52 anos. Desde que me divorciei e fiquei sozinha, há 7 anos, tenho trabalhado como governanta na mansão do Senhor Henrique. Era uma rotina normal, até aquele dia. Mesmo no outono da vida, o amor continua vivo. Esta é uma história de um amor tardio e proibido. Sentimentos secretos que surgiram entre uma governanta e o seu patrão. É o registro de uma escolha irreversível, no momento em que ultrapassamos a barreira de 7 anos, vivendo como se fôssemos família. Já se passaram 7 anos desde que comecei a trabalhar como governanta na casa do Senhor Henrique, numa zona nobre, perto de Sintra. Lembro-me de quando bati a esta porta pela primeira vez. Tinha 45 anos, estava recém-divorciada e perdida, e vinha à entrevista com o coração aos saltos. O Senhor Henrique tinha 61 anos na altura, mas o seu carisma era impressionante. A sua esposa, a senhora Helena, era uma mulher elegante e calma. Sofia, as regras da nossa casa são simples. Só precisa de trabalhar com honestidade. Foram as primeiras palavras do Senhor Henrique. Assim começaram os meus 7 anos. Acordava às 6 da manhã para preparar o café do Senhor Henrique e, quando a música de jazz que a senhora Helena adorava começava a tocar na sala, eu servia o pequeno almoço. Preparar o almoço, limpar, fazer compras, preparar o jantar, a rotina repetia-se. Era tranquilo. Realmente era. O senhor Henrique era um homem de poucas palavras, mas caloroso, e a senhora Helena cuidava de mim com atenção. Nos feriados davam-me bônus e, quando eu ficava doente, ela ia pessoalmente à farmácia. Sofia, você é como se fosse da família. A senhora Helena dizia isso com frequência, e eu sentia o mesmo. Durante 7 anos, aprendi perfeitamente o ritmo desta casa. Sabia que devia preparar mais uma chávena de café quando o senhor Henrique lia o jornal da manhã e que devia mover-me silenciosamente quando a senhora Helena praticava piano. Parecia uma casa perfeita, uma sala sóbria, uma cozinha impecável, um escritório cheio de dignidade. Tudo estava no seu lugar. Mas, naquela noite de início de outubro, senti algo estranho pela primeira vez. Era uma noite de outono com uma brisa fresca. Enquanto lavava a louça após o jantar, ouvi vozes vindas do segundo andar. Era uma conversa entre o senhor Henrique e a senhora Helena. Normalmente não se ouvia nada, mas naquele dia a janela devia estar aberta. A princípio, tentei não prestar atenção. Era a vida privada deles. Mas as palavras que ouvia eram preocupantes. Querido, hoje estou cansada. Era a voz da senhora Helena. Estava mais ríspida do que o habitual. Helena, há quanto tempo não... A voz do senhor Henrique soava exausta. Eu sei, mas eu também estou a passar por uma fase difícil. Tu... A frase foi interrompida. Seguiu-se um longo silêncio. Parei as minhas mãos e contive a respiração. Sabia que estava a ouvir algo que não devia, mas os meus pés não se moviam. Então, o que é que eu faço? Ouvi a voz do senhor Henrique misturada com um suspiro. Era um tom triste. Desculpa, mas não consigo evitar. O som dos passos da senhora Helena afastou-se, e ouvi uma porta bija a fechar. Depois disso, não se ouviu mais nada durante muito tempo. Só então terminei de lavar a louça. As minhas mãos tremiam. Um desconforto desconhecido permaneceu no meu peito. O que se passava? Nesta casa que parecia perfeita durante 7 anos, havia uma fissura invisível. Enquanto arrumava a sala no primeiro andar, o senhor Henrique desceu. Os seus ombros pareciam mais caídos do que o normal. Eram ombros largos, mas naquele dia sentia-se o peso sobre eles.
Sofia, ainda não se foi deitar? Sim, estava a acabar de arrumar. O Sr. Henrique sentou-se no sofá. Ligou a televisão, mas não parecia estar a olhar para o ecrã. O seu olhar estava perdido no vazio. Bom trabalho, vá descansar. Sim, Sr. Henrique, descanse também. Voltei para o anexo dos empregados, mas o sono não vinha. A imagem das costas do Sr. Henrique não me saía da cabeça. Ele parecia solitário. Um homem que, aos 68 anos, ainda era vigoroso, parecia tão só naquela noite. Eu conheço essa sensação. Era a solidão que eu tinha sentido inúmeras vezes durante os 7 anos que vivi sozinha após o divórcio. Na manhã seguinte, tudo começou como de costume. O cheiro a café espalhou-se pela cozinha e as torradas ficaram douradas. O senhor Henrique e a senhora Helena sentaram-se à mesa, mas o ambiente estava estranho. "O tempo está bom", disse a senhora Helena primeiro. "Pois está." A resposta do senhor Henrique foi curta. Depois disso, a conversa não continuou. Apenas se ouvia o som dos talheres a bater nos pratos. Eu sentia aquele silêncio enquanto lavava a louça. Sempre foi assim tão silencioso. Já os via há 7 anos, mas algo estava diferente. Antigamente era um silêncio caloroso, mas hoje era um silêncio frio. Passaram-se alguns dias. Aquele ar estranho continuou. A senhora Helena saía cada vez mais, e o senhor Henrique passava mais tempo no escritório. Certa noite, já passava das 11 horas, vi Luz a sair do escritório. Era estranho, pois ele costumava dormir às 10. Ao passar pelo corredor, espreitei pela fresta da porta. O senhor Henrique estava sentado à secretária, mas não estava a ler. Estava apenas sentado, com o solar olhar vago. Cobriu o rosto com as mãos e soltou um longo suspiro. Naquele momento, o meu coração apertou. Era uma expressão que eu nunca tinha visto em 7 anos. Não era o senhor Henrique carismático, mas apenas as costas de um homem idoso e solitário. O senhor Henrique também está a sofrer. Afastei-me silenciosamente, mas não consegui dormir naquela noite. O som do suspiro dele ecoava nos meus ouvidos e a voz fria da senhora Helena vinha-me à memória. E, acima de tudo, as costas solitárias do senhor Henrique pairavam diante dos meus olhos. Eu também era assim. Lembrei-me de quando fiquei sozinha após o divórcio, sentada sozinha na noite profunda, suspirando. Foi a partir daí. A forma como eu olhava para o senhor Henrique começou a mudar aos poucos. Depois de ver a solidão dele, comecei a prestar mais atenção. Mesmo a trabalhar como sempre, estava consciente de onde ele estava. Ao levar o café ou passar pelo corredor, olhava para ele sem motivo. Por que estou a fazer isto? Eu própria achava estranho. Tínhamos vivido como família durante 7 anos, mas de repente sentia-me diferente. Passou-se cerca de uma semana. Era uma tarde em que a senhora Helena tinha saído para uma reunião da Fundação Cultural em Lisboa. "Sofia, podes vir ao escritório ajudar-me um momento?" O senhor Henrique chamou-me. Era algo que acontecia ocasionalmente, mas naquele dia, por algum motivo, o meu coração bateu mais rápido. "Sim, senhor Henrique." Ao entrar no escritório, senti uma mistura de cheiro a couro suave e livros antigos. Era o espaço privado dele, o que dava uma sensação mais íntima. "Estou a tentar arrumar a estante, mas não chego lá acima", disse ele, apontando para o escadote. "Eu subo e faço isso." "Não, eu subo. A Sofia só precisa de receber os livros cá embaixo." O senhor Henrique subiu ao escadote. Movia-se com uma agilidade que desmentia os seus 108 anos. Preparei-me para receber os livros. "Aqui está." Ele passou-me um livro grosso e empoeirado. No momento em que o ia agarrar, o livro escorregou. "Ai!" O senhor Henrique inclinou-se para agarrar o livro e eu estendi a mão.
Nesse instante, a mão dele e a minha tocaram no livro ao mesmo tempo. Estava quente. A palma da mão áspera do Sr. Henrique cobriu as costas da minha mão. Foi um momento curto, menos de um segundo, mas pareceu que uma corrente elétrica passou por mim. Ele também deve ter sentido, porque os nossos olhares encontraram-se. Ficamos parados, sem conseguir tirar as mãos. O ar ficou pesado. O calor do corpo dele passava para minha mão e um cheiro suave a perfume roçou-me o nariz. Desculpa, assustei-a? O Sr. Henrique tirou a mão primeiro. Ah, não, está tudo bem. A minha voz tremeu. Não sabia por que o meu coração batia tanto. O Sr. Henrique desceu do escadote, mas ao descer, tropeçou. Senhor Henrique! Por reflexo, agarrei-o. Abracei a cintura dele. A distância encurtou-se num instante. Senti o corpo firme dele nos meus braços e ouvi a sua respiração ofegante. Obrigado, Sofia. A voz dele ficou mais grave, mais profunda do que o habitual. Afastei-me rapidamente, mas o calor dele ainda permanecia nas minhas mãos. Quase se magoava. Com a idade que tem, devia ter cuidado. Ele sorriu amargamente. A idade, pois... Naquele momento, algo impensado saiu da minha boca. Não é isso. O senhor não parece nada velho. Ele olhou para mim, com uma expressão de surpresa. Acha? Sim, a sério. Fez-se silêncio. O olhar com que nos víamos mudou. Não era o conforto habitual, mas uma tensão cautelosa. A Sofia é uma pessoa muito calorosa, disse ele calmamente. Acha? Sim, senti isso ao longo destes 7 anos. Faz o trabalho de casa na perfeição, mas tem um calor humano que deixa as pessoas confortáveis. O meu rosto aqueceu com as palavras dele. Há muito tempo que não ouvia um elogio. Desde o divórcio, há quanto tempo não era reconhecida por alguém. Obrigada, Sr. Henrique. Eu é que agradeço. Graças a Sofia, esta casa é acolhedora. Ele deu palmadinhas leves no meu ombro. Foi um toque momentâneo, mas senti-o pesado. Que estranho. Por que estou a tremer tanto? Saí do escritório depois de arrumar os livros. Mas enquanto caminhava pelo corredor, continuava Xiaohua a olhar para minha mão. A parte onde a mão dele tocou parecia ainda estar quente. Não conseguia concentrar-me enquanto preparava o jantar. Pensava constantemente nele. O corpo firme que senti, a respiração, a voz grave. Não posso fazer isto. Tentei recompor-me. Ele era o meu patrão e o marido da senhora Helena. Mas o coração não obedece à vontade. Chegou a hora do jantar. Os 3 sentaram-se à mesa. O senhor Henrique, a senhora Helena e eu a servir. Devia ser natural como sempre, mas estranhamente ficava constrangida cada vez que os meus olhos se cruzavam com os dele. Ouvi dizer que arrumou o escritório hoje, perguntou a senhora Helena. Sim, a Sofia ajudou-me e acabou num instante. Ainda bem. O que faríamos sem a Sofia? Ela sorriu para mim. Era um sorriso caloroso, mas senti-o pesado. Não devia sentir-me culpada em relação à senhora Helena. Ainda não tinha acontecido nada, mas já sentia culpa. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, o senhor Henrique veio à cozinha. Era um lugar onde ele raramente ia. Sofia, obrigado por hoje. Não foi nada. É o meu trabalho. Não. A Sofia faz mais do que o seu trabalho. Ele parou ao meu lado. Estava perto. As minhas mãos tremeram na água. Senhor Henrique? Sim. Não é nada. Não sabia o que ia dizer. Apenas a presença dele ali deixava-me nervosa. Então, vou subir. Ele saiu da cozinha, mas parou à porta e olhou para trás. Sofia? Sim? Não, não é nada. Descanse. Ele subiu as escadas. Fiquei ali parada. Queria saber o que ele ia dizer, mas ao mesmo tempo tinha medo. Sabia que não devia, mas por que continuava a pensar nisto? Naquela noite, deitei-me, mas não consegui dormir.
A cena no escritório repetia-se na minha cabeça. Levantei a mão e olhei para ela. Por que estou a tremer? Aos 52 anos, não sabia que podia sentir estas emoções. Durante 7 anos, tinha fechado completamente a porta do meu coração nesse aspecto. Mas o breve contato daquela tarde pareceu despertar algo. Sentimentos de mulher que estavam adormecidos há muito tempo. Passaram-se alguns dias desde o incidente no escritório. Era estranho cruzar-me com ele e, à noite, lembrava-me do toque. Inconscientemente, tocava nas costas da minha mão. Certa noite, a senhora Helena chamou-me à sala. Sofia, sente-se um pouco. Sim, senhora Helena. A expressão dela estava diferente. Parecia preocupada. Tenho de ir a Londres na próxima semana para tratar de assuntos da fundação. Compreendo. Vou ficar fora cerca de uma semana. Por favor, cuide bem do meu marido. Ela segurou a minha mão. Claro, senhora Helena. O Henrique parece um pouco solitário ultimamente. A voz dela baixou. Sinto que é porque eu não tenho cuidado bem dele, mesmo sendo marido e mulher. O meu coração falhou uma batida. Imaginava o que ela queria dizer. Confio em si, Sofia. Cuide bem dele enquanto eu estiver fora. E assim, a senhora Helena partiu para Londres. Na primeira noite, foi a primeira vez em 7 anos que preparei o jantar apenas para o senhor Henrique e para mim. Caprichei mais do que o habitual. Fiz os pratos preferidos dele. Sofia, quer jantar comigo? Eu? É estranho comer sozinho. Junte-se a mim. Normalmente seria impensável, eu, a governanta, sentada à mesa. Mas como ele insistiu, não pude recusar. Sentamo-nos frente a frente. A mesa era larga, mas estando só os dois, a distância parecia curta. Está delicioso. A Sofia cozinha maravilhosamente. Obrigada. Houve silêncio durante a refeição. Mas não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma tensão estranha. Sofia. Sim, senhor Henrique. Pareço solitário? Foi uma pergunta repentina. Os talheres tremeram na minha mão. Por que diz isso? A Helena, a minha mulher, disse-me que eu parecia solitário ultimamente. Ele sorriu amargamente. É verdade, um pouco. A resposta honesta saiu da minha boca. Ele olhou para mim, surpreendido. A Sofia é sempre honesta. Desculpe, falei demais. Não, pelo contrário, obrigado. Obrigado por ser honesta. Ele pousou os talheres. Quando envelhecemos, percebemos o que é a solidão. Mesmo rodeados de pessoas, sentimos-nos sozinhos. A voz dele tinha peso. Especialmente entre marido e mulher. Quando não nos entendemos, essa é a maior solidão. Assenti. Identificava-me tanto. Lembrei-me dos meus 7 anos sozinha. Eu também percebo. Pois é, a Sofia também vive sozinha. Ele olhou-me nos olhos. Deve ter sido solitário também. Não, a minha voz tremeu. Especialmente à noite, é quando sinto realmente que estou sozinha. Eu também, mesmo com a minha mulher no quarto ao lado, sinto-me sozinho. A confissão dele continuou. Nós, como casal, há muito tempo que não temos esse tipo de relação. Ela tem dificuldades. Eu ouvia sem respirar. No início tentei compreender, por causa da idade, mas eu ainda tenho esses desejos. Ele suspirou. Desculpa estar a falar disto consigo, Sofia, mas queria contar a alguém. Está tudo bem, senhor Henrique. Cobri a mão dele com a minha. Estava quente. Áspera, mas quente. Ele olhou para minha mão, surpreendido. Sofia. Senhor Henrique, eu também tenho algo a confessar. O meu coração começou a bater rápido. Eu também sou solitária. Durante 7 anos, desisti completamente desse lado da vida. Mas ultimamente, ao vê-lo, tenho pensado nisso. Penso que ainda sou uma mulher. Os olhos dele tremeram. Sofia, o que quer dizer? Ganhei coragem. Senhor Henrique,
Eu ajudo-o naquilo que a senhora não consegue fazer. Fez-se silêncio. Um longo silêncio. Ele olhou fixamente para o meu rosto. O que quer em troca? A voz dele baixou. Respirei fundo. Decidi ser honesta. Quero ser tratada um pouco melhor. Tratada? Sim, honestamente gostaria de um aumento e... A minha voz ficou ainda mais baixa. Não quero sentir-me sozinha. O Sr. Henrique apertou a minha mão. Sofia, está a falar a sério? Sim, estou. Não se vai arrepender? Não sei, mas agora preciso do Senhor. Ele levantou-se devagar e aproximou-se de mim. Sofia. A mão dele tocou no meu rosto. Eu também preciso de si, Sofia. Há muito tempo. Ele levantou meu rosto. Os nossos olhares encontraram-se. Tem a certeza? Sim. Sabia que não devia, mas por que tremia tanto? Ele aproximou-se lentamente. Sentia o calor dele e o cheiro a perfume de lavanda. Sofia, tenho 68 anos. Sou velho. Não importa. Eu também tenho 52. Ainda assim, segurei a mão dele primeiro. Agora não quero pensar em idades. O olhar dele tremeu e puxou-me cuidadosamente. Ouvi a respiração dele. O meu coração batia loucamente. Sofia. Ele beijou-me levemente na testa. Senti o calor. Naquele momento, soube. Estava diante de uma linha que, uma vez cruzada, não teria volta. Mas não queria recuar. Queria dar mais um passo. A mão dele envolveu a minha cintura. Devagar, com cuidado. Como se manuseasse porcelana frágil. Vamos para o andar de cima? A voz dele tremia. Estava tão nervoso quanto eu. Assenti. Ele segurou a minha mão e subimos as escadas. Passamos pelo corredor do segundo andar até ao quarto dele. O quarto que eu limpava há 7 anos, mas onde hoje entrava com um significado totalmente diferente. A porta abriu-se. A luz suave estava acesa e o aroma de lavanda pairava no ar. Sofia. Ele abraçou-me. Encostei-me ao peito largo dele. Era firme. Ouvia o coração dele. Batia rápido, como o meu. Estou nervoso, confessou ele. Eu também. Deve ser porque já passou muito tempo. Abraçamo-nos com força. Durante muito tempo. Não precisávamos de palavras. Ele acariciou o meu cabelo. O cabelo da Sofia é muito macio. Obrigada. Não tem de agradecer. Graças a Sofia, sinto que ainda estou vivo. Essas palavras aqueceram-me o peito. Eu também. Graças ao Senhor, sinto que ainda sou uma mulher. Ele beijou-me os lábios devagar. Foi um beijo suave e quente. Fechei os olhos e deixei-me levar. Naquela noite, as persianas desceram e as luzes diminuíram. O perfume dele e o meu misturaram-se no ar. Obrigado. A sério. Abraçamo-nos. Era quente. Era o calor de que me tinha esquecido há tanto tempo. A luz da manhã entrou pelas cortinas. Acordei e vi um teto que não era o meu. Era o quarto do Sr. Henrique. Ele dormia profundamente ao meu lado. O rosto tinha rugas e cabelos brancos, mas parecia bonito. Sentimentos complexos invadiram-me. Culpa, um pouco de arrependimento, mas também felicidade. Pela primeira vez em 7 anos, tinha passado a noite inteira com alguém. Ele abriu os olhos. Sofia, ainda está aqui? Sim, acordei agora. Dormiu bem? Sim. E o senhor? Também. Há muito tempo que não dormia tão bem. Ele sorriu. Não se arrepende? Abanei a cabeça. Não. E o senhor? Também não. Pelo contrário, estou grato. Graças a Sofia, senti que ainda sou um homem. Ele prometeu-me. Vou cuidar melhor de si. Aumento-lhe o salário e dou-lhe melhores condições. E não a deixarei sentir-se sozinha. Estarei ao seu lado. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Não foi pelo dinheiro. Eu sei. No início pensei nisso. Mas agora gosto simplesmente do Senhor. Ele acariciou minha cabeça. Eu também. Gosto da Sofia. Vamos com cuidado. Não quero magoar a Helena. Sim.
Também me sinto culpada em relação à senhora. Vamos manter isto como o nosso segredo. Durante a semana em que a senhora Helena esteve fora, aproximamo-nos com cuidado. De dia, mantínhamos a relação de patroa e empregado, mas à noite tudo mudava. Mas a felicidade não durou muito. A senhora Helena voltou de Londres. Fui recebê-la à porta. Bem-vinda, senhora Helena. Sofia, obrigada por tudo. Ela sorriu, aquele sorriso elegante de sempre, mas eu estava nervosa. Cuidou bem do meu marido? Sim, claro. Ainda bem, ele devia estar solitário. Os meus olhos cruzaram-se com os do senhor Henrique por um instante. Ele desviou o olhar rapidamente. Ao jantar, a atmosfera estava diferente. Querido, o que fez durante a semana? Perguntou ela. O costume. Li livros. Não se sentiu sozinho? A Sofia cuidou bem de mim, por isso foi tranquilo. A senhora Helena olhou para mim. O olhar era diferente. Parecia estar a observar-me. Pois a Sofia cuidou bem. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ela veio à cozinha. Sofia? Sim, senhora. Estive preocupada enquanto estava em Londres. Ela aproximou-se e então fungou o ar. Sofia, mudou de perfume? Senti um arrepio na espinha. Sim, perfume. Sim, sinto um cheiro diferente. Ela olhou para o meu pescoço. Um cheiro que não sentia antes, respondi apressadamente. Ah, sim, comprei um novo no supermercado. É um cheiro bom, parece lavanda. O meu coração parou. Lavanda era o perfume do senhor Henrique. É parecido com o perfume do meu marido. Ela sorriu de forma enigmática. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço. Querido, parece mais saudável. Sim? A sua cor está melhor e parece mais relaxado. Deve ser porque comi e dormi bem. Deve ser graças a Sofia. O olhar dela era afiado. Os dias passaram e a observação dela continuou. Certa tarde, o senhor Henrique chamou-me enquanto eu limpava o corredor do segundo andar. Sofia. Ele segurou a minha mão. Tenho saudades. É perigoso, senhor Henrique. A senhora está lá embaixo. Ouvia-se o som do piano no andar de baixo. Eu sei, mas não aguento não a ver à noite. Ele beijou-me a testa num canto do corredor. De repente, o piano parou. Assustamo-nos e afastamo-nos, passos na escada. Querido, era a triste voz da senhora Helena. O senhor Henrique correu para o escritório e eu fingi limpar outro quarto. Querido, estava aqui? Sim, à procura de um livro. A Sofia também estava aqui? Ouvi barulho. Não vi ninguém. Ela entrou no quarto onde eu estava. Sofia, o que faz aqui? Estava a espá para limpar, senhora. Parece-me tudo muito estranho ultimamente. O ambiente da casa mudou. A Sofia não sente? Não sei. Talvez seja impressão minha. Naquela noite, o senhor Henrique encontrou-me no jardim. Sofia, acho que a Helena desconfia. Também senti. Temos de ter cuidado. Vamos manter distância por uns tempos. Doeu-me o coração, mas concordei. Afastamo-nos. Mas era difícil. Sentia a falta dele. Certa manhã, a senhora Helena explodiu ao pequeno almoço. Querido, tu estás muito estranho, e esta casa também. Estão a esconder-me alguma coisa. Helena, é um mal-entendido. Não é. Vocês... Ela olhou para mim na cozinha. Diga a verdade, Sofia. O que aconteceu enquanto eu estive fora? Não consegui responder. O silêncio diz tudo. Ela levantou-se e subiu para o quarto, batendo a porta. Ficamos em silêncio na cozinha. Senhor Henrique, não podemos continuar. Temos de acabar. O rosto dele endureceu. Eu sei, mas é difícil deixar a Sofia ir. Nessa tarde, a senhora Helena disse que ia para a casa dos pais por uns dias. Preciso de pensar. A casa ficou novamente vazia, só com nós os dois. Mas o ar era pesado. À noite,
O senhor Henrique veio ter comigo à cozinha. Sofia, posso ficar consigo uma última vez? Por favor. O olhar dele era suplicante. Não consegui recusar. Subimos ao quarto, o cheiro familiar à lavanda. Esta é a última vez. Eu sei. Por isso, quero recordar. Abraçamo-nos desesperadamente. Sabíamos que era o fim. Não me vou esquecer, sussurrou ele. Nem eu. Na manhã seguinte, o sol brilhou. Sofia, prometa-me uma coisa. Que? Continue a trabalhar aqui, como governanta. Sem a Sofia, esta casa não é um lar. Assenti. Ficarei. Obrigado. Amei a Sofia. Chorei com essas palavras. Eu também, senhor Henrique. Agora vamos voltar aos nossos lugares. A senhora Helena voltou. Eles conversaram e ela pediu desculpa por ter desconfiado, embora o seu olhar dissesse que ela sabia, mas tinha decidido ignorar para manter a paz. 3 meses passaram. A primavera chegou ao jardim de Sintra. Continuo a trabalhar aqui. Acordo às 6, faço o café, sirvo o pequeno almoço. A rotina é a mesma de há 7 anos. Mas eu mudei. Ao olhar para o espelho, vejo uma mulher de 52 anos com brilho nos olhos e confiança. Aquela breve experiência transformou-me. O senhor Henrique e eu voltamos à relação de patrão e empregada. Falamos naturalmente. O café está ótimo hoje, Sofia. Obrigada, senhor Henrique. Mas quando os nossos olhos se cruzam, sabemos. A memória permanece. A senhora Helena está mais em casa agora e trata-me bem. Um dia, no jardim, enquanto estendia a roupa, o senhor Henrique apareceu. Como está, Sofia? Bem. E o senhor? Também. Às vezes lembro-me. Eu também. Não me arrependo, disse ele baixinho. Graças a Sofia, senti que estava vivo. Sorri. E eu recuperei a minha confiança como mulher. Entendemo-nos. Foi curto, mas foi amor verdadeiro. À noite, olho para a lua sobre a mansão. Sinto saudades, mas não há arrependimento. Sou a Sofia. Tenho 52 anos. Trabalho aqui há 7 anos. Durante um mês, tive uma relação proibida com o meu patrão. Foi por solidão, mas tornou-se real. Peço desculpa à senhora Helena, mas não me arrependo. O meu coração voltou a bater. Agora voltamos aos nossos lugares. Mas aquele tempo ficará para sempre no meu peito. Mesmo no crepúsculo da vida, o amor continua vivo.